Investir ou comprar um imóvel para alugar e ter como renda passiva esse aluguel mensal? Qual me traria uma rentabilidade maior? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane e nesse canal a gente fala sobre investimentos, sobre mercado financeiro e sobre o Invest Kids, né? O Finanças Kids, que são investimentos para as nossas crianças. A proposta do vídeo de hoje é a gente fazer uma comparação muito grosseira, né? Lembrando que nada que eu falar nesse vídeo é recomendação de compra, mas assim pra gente pensar sobre o que a gente faria se nós tivéssemos um capital um pouco maior, né? De aproximadamente ali 400 mil reais, né? Então, se eu comprar um imóvel e colocar esse imóvel para alugar, né, de repente uma casa ali e alugar ela mensalmente, né, qual que seria a minha rentabilidade? Ou se eu pegar esse valor de 400 mil reais e montar ali uma carteira relativamente diversificada e receber os dividendos mensalmente dessa minha carteira. Qual que me traria uma rentabilidade maior e melhor frente aos riscos de cada uma das duas opções? Então vamos junto descobrir qual que seria em valores a rentabilidade de cada uma? Então aqui, gente, nesse meu exemplo eu coloquei, né, o valor de 400 mil, mas isso tudo vai depender, né? Se você tiver ali 100 mil para estar fazendo esse tipo de negócio, se você tiver 50, se você tiver 500, ou um patrimônio maior, 1 milhão, não sei, né? Hoje eu não tenho 400 mil. Ainda, espero chegar lá, se Deus quiser, né? Mas se eu tivesse, com certeza eu iria diversificar. Mas vamos ver aqui em números como que isso funcionaria, né? Então vamos pensar o seguinte, na primeira das opções, né, se a gente tiver os 400 mil e lá e comprar, vamos por uma casa, né, um imóvel e colocar para alugar. Quais são as vertentes que eu tenho que levar em consideração ali dessa minha casa para chegar ao aluguel, né, o valor do aluguel que eu vou estipular do meu inquilino? Então uma casa de aproximadamente 400 mil reais tem toda aquela questão do IGPM, né, aquelas porcentagens, aqueles cálculos que eles fazem, mas isso tudo é muito mais específico, o foco do vídeo não é esse. Então vai girar em torno ali de 0,5% a 1% ao mês, né, o valor do meu aluguel. E o que vai ser levado em consideração? A localização do imóvel, né, saneamento, o bairro, o estado desse imóvel, né, a quantidade de cômodos, né, quantos quartos, se tem quarto suíte. Tudo isso vai ser levado em consideração para eu chegar num valor estipulado. O momento, né, macroeconômico do país, a gente viu ali na pandemia que muitas pessoas não estavam conseguindo, né, porque ficou todo mundo sem trabalhar, em lockdown e tal, não estava conseguindo pagar os seus aluguéis. Então sim, os proprietários dos imóveis teve que baixar valores consideráveis de aluguéis para não perder o inquilino e também todas essas questões. Mas vamos colocar aí um valor aproximado hipotético que uma casa de 400 mil reais, né, eu paguei 400 mil reais, eu vou cobrar um aluguel de 1.500 reais dessa casa, tá? Então vamos supor que apareceu aí o locatário e eu vou estar cobrando 1.500 reais. Logo, no final de um ano, ou seja, 12 meses, eu vou ter recebido 18 mil reais. Esses 18 mil reais vão ser 100% livre, totalmente para mim? Não, porque geralmente a gente tem que estar pagando o IPTU, né? Alguma coisa um pouco maior de manutenção da casa, por exemplo, cerca elétrica ou alguma coisa assim nesse sentido, fica de responsabilidade do proprietário. Tudo isso, gente, vai depender do que ficar acordado no momento da locação, no momento ali da assinatura do contrato entre locador e locatário, o que ficou ali combinado entre as partes, né? Mas geralmente esses reparos maiores ficam de responsabilidade do proprietário da casa. Mas vamos levar em consideração que a casa não deu nenhum problema e durante esse ano eu recebi os meus 18 mil reais certinho, considerando que a pessoa pagou, né, todos os meses certinho, eu vou ter um lucro de 18 mil reais. E aí eu vou ter que tirar o IPTU e todas essas questões. Agora vamos para a opção número 2, que é se eu pegar esses 400 reais e montar uma carteirinha diversificada de investimentos e investir esse meu dinheiro. Eu escolhi aqui para exemplificar 4 ativos.
uma ação e 3 fundos imobiliários. Poderia diversificar mais, já que o meu capital é grande? Poderia, mas para ficar uma carteira relativamente fácil da gente conseguir monitorar, né, semanalmente ou mensalmente, eu coloquei esses 4. Lembrando que isso aqui tudo, gente, são situações hipotéticas, tá bom? E nada é recomendação. Então eu coloquei aqui uma ação excelente pagadora de dividendo, que é a Taesa, né? Que é uma ação do ramo de energia elétrica. Ela entregou nos últimos 12 meses um dividend yield exorbitante, extraordinário, de aproximadamente 17%, né? Lembrando que, gente, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Por isso que a gente frisa tanto que nada daqui é recomendação de compra, porque às vezes você vai lá, nossa, a Juliane falou que Taesa entregou 17% ao ano, e aí você compra, segura lá um ano e a Taesa te entrega, por exemplo, 7, 8% ao ano, 10%, não sei. Tudo vai depender da rentabilidade que a empresa ou o fundo imobiliário teve naquele período. Então é muito importante a gente monitorar e não só ir no que a pessoa, alguém está falando ou até mesmo sugerindo. Até mesmo porque eu não tenho propriedade, não sou habilitada, não tenho a formação para estar sugerindo e nem recomendando nada. Isso aqui é apenas um vídeo a título educativo e informativo, tá bom? Então eu escolhi a Taesa, que é uma empresa ali do ramo de energia elétrica, e escolhi também os 3 fundos imobiliários. O KNCR, que é um excelente fundo, né, da gestora Kinea, é um fundo de papel. Escolhi o VISC, que é um fundo de tijolo do ramo dos shoppings. É um fundo bastante legal, é um fundo que tem pago um dividendo bacana, embora seja um fundo de tijolo e ainda esteja bastante descontada a cota, ele está entregando um dividend yield legal. E escolhi também o KNRI, que é um fundo híbrido. Então percebe que dos 3 fundos que eu escolhi, eu diversifiquei um de papel, um de tijolo e um híbrido, que é ali basicamente uma mescla dos dois juntos, né? Então ali na nossa carteirinha de 4 títulos, né, de 4 ativos diferentes, eu vou colocar 100 mil reais para cada um. Então eu vou colocar 100 mil reais em Taesa, 100 mil reais no KNCR, 100 mil reais no VISC e 100 mil reais no KNRI. Vamos fazer aqui a nossa conta para saber quantas cotas eu conseguiria comprar de cada um dos títulos. Observa aqui, se eu comprar 100 mil reais de Taesa, que ela tá hoje aproximadamente o valor da cotação de R$36, eu conseguiria 2.778 cotas. Já no KNCR, que é o nosso fundo de papel, 100 mil reais daria, na cotação de R$ 98,64, que foi o valor dele hoje, 1.014 cotas. 100 mil reais no VISC, que é o nosso fundo de shopping, né, nosso fundo de tijolo, está cotado na faixa dos R$ 102,18, eu conseguiria 979 cotas, e no KNRI, que é o nosso fundo híbrido, eu conseguiria 739 cotas, valor ali de R$ 135,30. Agora a gente vai fazer o seguinte cálculo, o dividend yield, ou seja, nós vamos multiplicar o dividendo, né, vezes o número de cotas. Eu vou fazer o cálculo referente ao dividendo pago no último mês, tá, gente? Não necessariamente significa que nem os títulos e nem a ação vai pagar exatamente o mesmo valor no próximo mês ou no próximo semestre. Gente, só uma observação, Taesa, ela não paga mensalmente, ela é uma empresa, ela é uma ação, né? E lembra que eu já falei nos vídeos anteriores que as ações, elas não têm a obrigatoriedade de pagar os dividendos mensalmente, igual aos fundos imobiliários, tá? Então aqui no nosso exemplo foi só para exemplificar, porque no mês passado a empresa Taesa, em janeiro agora de 2023, ela pagou esse dividendo de aproximadamente R$ 1,33, mas ela não vai pagar esse valor mensalmente, tá? Esse é um valor ali no acumulado de vários meses, então por isso essa rentabilidade seria um pouco menor se a gente diluísse ao longo dos 12 meses. Lembrando que é só para exemplificar, tá? Então, se eu fazer o cálculo aí de Taesa, que pagou um dividend yield super atrativo no último mês, que foi de 1,33 por cota, né? E eu multiplicar esse valor por 2.778 cotas, só da Taesa eu vou estar recebendo 3.694,74 centavos. Do KNCR, que pagou 1,20 na última cotação, eu vou estar recebendo R$ 1.216.
O VISC pagou de dividend yield no último mês 82 centavos vezes 979 cotas me dá uma rentabilidade mensal de R$ 802,78. E o KNRI pagou no último mês 91 centavos por cota vezes as 739 cotas, eu vou receber do KNRI R$ 672,49. Agora observa, pessoal, se a gente somar isso daqui, né, ambos os títulos, né, nossa carteirinha aqui diversificada, eu vou receber mensalmente o valor aproximadamente de R$ 6.386, né, já dá uma diferença bem aquém daquela lá de R$ 1.500. E se eu multiplicar esses meus R$ 6.300 aproximados vezes 12, né, que é ali durante um ano, eu vou ter durante o ano R$ 76.641. Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda. Você só paga o imposto de renda se você vender o título, né? O fundo imobiliário. Se você vender o fundo imobiliário, você paga o imposto de renda sobre o lucro. Se tiver prejuízo, obviamente, não vai pagar nada. Mas se você vender o fundo imobiliário com lucro, aí sim tem a cobrança do imposto de renda. Mas dos dividendos não tem a cobrança de imposto de renda. Tá? E aí você vai me falar assim, Juliane, mas isso daí é renda variável. Ações e fundos imobiliários é renda variável. Hoje tá esse valor, mas pode passar um mês, dois, uma semana ou até um dia e esses valores cair. E aí eu vou estar perdendo dinheiro de vez de ganhar. Então é aquilo que eu falo sempre, é diversificar. Hoje, se eu tivesse R$ 400 mil, o que eu faria? Eu diversificava. Eu colocaria, por exemplo, os 200 de uma maneira de investir em algum imóvel físico e os outros 200 mil eu aportaria sim numa carteira diversificada ali com fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos. Inclusive, por que não acrescentar também alguns títulos de renda fixa para ter uma segurança ainda maior? Então é o que a gente fala sempre, é diversificar, tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse para exemplificar e para te sugerir, né, qual que traz uma rentabilidade maior, qual que traz uma rentabilidade um pouco menor. E aí você vai me falar, não, mas esse daqui, apesar do ganho ser muito maior anualmente, o risco também é maior, você pode perder dinheiro. E assim, gente, eu conheço várias pessoas que têm imóveis físicos, né, para alugar e perderam muito dinheiro, né? Então, é inquilino que não paga, deixa a casa ou imóvel em péssimo estado, deixa contas, dívidas para trás sem pagar, e aí depois, obviamente, o proprietário tem que estar quitando, porque tá no seu nome, né? E aí tem a questão de você colocar por uma imobiliária ou até mesmo fazer um seguro. Só que tudo isso também vai gerar mais custos, ou seja, a tua rentabilidade vai ficar ainda menor, tá? Então, não estou defendendo nenhum nem outro. Esse vídeo é apenas para te sugerir e para te informar, título educativo e informativo. Se você tiver um valor, eu sugiro sempre diversificar, tá bom? Se inscreve aqui no canal, que eu tô vendo que muita gente que assiste, que consome o meu conteúdo, e eu fico muito grata por isso. As pessoas não se inscrevem, né? Acaba assistindo ou às vezes esquece, isso acontece, é normal, gente, e tá tudo bem. Mas eu sugiro você se inscrever para você ficar sempre ligadinho quando a gente traz aqui esses vídeos reflexivos, né, sobre o que a gente fazer com o nosso dinheiro, né? Então se inscreve, curte, compartilha, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Se você tivesse hoje R$ 400 mil, me conta o que você faria. Você investiria numa carteira diversificada ou você investiria num imóvel físico? Ou você deixaria na poupança ou debaixo do colchão? Me conta que eu quero saber. Um beijo e até o próximo!